Ok, boa tarde. Estamos aqui com as turmas do 7º ano e nessa trilha, nessa sequência de atividades, nós vamos trabalhar brincadeiras e jogos e também a ginástica, paralelamente a esse conteúdo. Então, nós vamos ter 2 conteúdos nessa atividade aqui, nessa sequência de atividades. Computando, então, 4 aulas, 2 de quinta-feira passada e 2 desta quinta-feira, ok? Sendo que a próxima só vai ser na próxima quinta-feira, então dá tempo aí de vocês realizarem as atividades que ainda não realizou. Tem gente que já entrou no portal, já acessou e já colocou em prática aí as atividades, tá? A unidade temática, então, é jogos e ginástica, sendo que jogos nós vamos falar sobre jogos eletrônicos e ginástica de condicionamento físico. O objetivo dessa sequência de atividade é a gente analisar os jogos eletrônicos e também conhecer a ginástica de condicionamento físico, até mesmo nos espaços públicos. Eu tenho que toda hora trocar para aceitar alguém e depois voltar para a trilha complicado, mas ainda bem que faz barulhinho. E as habilidades ao final da sequência, quando você terminar de ler, de assistir os vídeos, de assistir nossa aula, de realizar as atividades, você vai ser capaz de identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos, em função dos avanços da tecnologia e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. E também diferenciar exercício de atividade física, né? E alternativas para fazer exercício dentro e fora do ambiente escolar. Que a gente sabe que, principalmente agora, nesses 2 anos, né, 2020 e 2021, nós tivemos muita dificuldade e praticamente nenhuma atividade na escola. E só o início de 2020. E, no caso agora, a gente está tendo que realizar essas atividades em outros ambientes, ou em praças, ou nas ruas, e até mesmo dentro de casa. O desafio, então, para o 7º ano é vocês fazerem a seguinte pergunta no caderno e tentar responder. Primeiro eu vou falar um pouco sobre os Ezer Games. O que são os Ezer Games, né? Alguém sabe dizer? Pelo que já leu, pelo que já viu, o que são os Ezer Games? 7º ano. Não me deixe falando sozinha. O nome não lembra nada para vocês, o que está escrito e desenhado, a imagem aí. Alguém? Se ninguém falar, eu vou ter que chamar alguém. São jogos de esporte? Jogos de esporte, jogos que envolvem exercício, esporte, movimento, né? Tudo isso são considerados Ezer Games. Eles são jogos eletrônicos que captam virtualmente os movimentos reais do usuário. Antes era com controlezinho, né? Hoje em dia é com o próprio corpo mesmo. E os videogames exigem esforço físico maior quando são comparados com os videogames tradicionais, que você só usa a coordenação das mãos, né? Possibilitam o jogador ter uma experiência motora e esforço físico similar do esporte ou a outra atividade física. Então, há muitos desses jogos, também chamados de Active Games ou Ezer Gaming, ou jogos ativos, em português seria, né? Active Games seriam jogos ativos. E eles também envolvem esportes, como a nossa amiga aí falou. Aí no seu caderno você vai escrever, coloca a pergunta: vocês já conheceram algum esporte por meio dos jogos? Se sim ou não. Depois, se você responder sim, você vai dizer qual foi esse esporte, tá? E depois você vai colocar se você teve vontade de praticar esse esporte na vida real, fora do ambiente virtual, né? E por que você sentiu essa vontade. Aqui nesse de baixo, por exemplo, nós temos aí esqui, se eu não me engano,
beisebol, um outro esporte aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar, para a gente ver melhor. Opa. Aqui tem futebol americano, tênis, acho que aqui é cricket, não sei se aqui é arco e flecha. Aqui nós temos vôlei, vôlei de praia, futebol, boliche, às vezes também tem de dança. Então, são vários movimentos, vários tipos de jogos que nós podemos realizar. Alguém levantou a mão? Dentro desses Ether Games, ok? Nós temos aqui um pouco do conceito sobre essa evolução dos jogos. Essas partes do conceito, dos vídeos, vocês já precisam ter lido, estudado, assistido quando vocês chegam na aula teórica, tá? Na aula ao vivo, porque é importante para vocês participarem da aula, né? Hoje em dia, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, a gente não faz mais a aula somente o professor falando. Antes o professor falava, o aluno escutava, copiava e acabou. Não, agora o aluno precisa participar, até para vocês aprenderem mais, porque a gente já, os cientistas já descobriram que quando você pratica, quando você ouve falar... Entra todo mundo lá, entra aí, Daisy. Entra todo mundo. Estou falando que a professora está no EAD. Meu filho está me lembrando aqui do meme, quando a professora estava em sala, meninos, fiquem quietos. Aí aqui na aula online, meninos, por favor, falem alguma coisa. Quem foi que falou aí? Foi a Amanda? Não. Alguém acho que ligou o microfone, falou alguma coisa. Mas vamos continuar. Então, o ideal seria vocês terem já analisado. Quem aí já viu o vídeo da evolução dos jogos de videogame? Entenderam? Alguém quer falar? Alguém assistiu? Eu ainda não fiz essa atividade, professora. Pois é, tá lá no portal, marcada na quinta-feira passada, tá? Foi dia 16. Apesar de eu não ter postado nesse dia. Então, a evolução dos jogos, a gente pode dizer que desde 1958 já temos jogos de videogame. O primeiro jogo eletrônico foi o Tênis para Dois, Tennis for Two, né? Foi um homem, William Higginbotham, acho que é assim que pronuncia. Ele era totalmente, vamos dizer assim, os risquinhos, né? Eram 2 risquinhos assim, deixa eu colocar minha mão para dar para ver, e eles se mexiam nessa posição, e uma bolinha, um pontinho que ia de um ponto a outro, de uma barrinha a outra, e essas barrinhas tinham que ser movimentadas para devolver essa bolinha, como se fosse a bolinha de tênis e 2 jogadores. E no meio tinha um risquinho, como se fosse uma rede. Sim, está aparecendo o dia 16. Não está aparecendo o dia 16? Só do dia 13. É porque assim, peraí, 23. É porque, na verdade, eu postei, acho que dia 20. Verifiquem lá, mas eu postei na data do dia 16, então confiram, porque está lá. Inclusive, a aula de hoje já está postada também, só que não tem material na aula de hoje, porque ela foi colocada com data de dia 16, tá bom? Dá uma atualizada na página aí e vê se dá certo. Então, assim, esses primeiros jogos, eles nem eram de console, gente, eles eram para computadores,
tá? Depois, em 1961, que já haviam jogos eletrônicos disponíveis no mercado, e só em 72 os consoles passaram a ter versão acessíveis para residência, que antes eram umas caixonas grandes, quem viu o vídeo deve ter visto lá, as caixonas grandes. Eu cheguei a acessar um que era uma caixa menor e que colocava uma fita, assim, parecia uma fita cassete, o Atari, né? E jogos de arcade, que o pessoal falava, aqueles que tem no Pixels, né? Naquele filme Pixels. Aí tem também o Nintendo 64, se eu não me engano, né? O Nintendo 64 ele já é depois do Atari. Ou é o Antônio que está com o áudio ligado? Antônio, quando tu liga o áudio, eu ouço o eco da minha voz. Mas vamos lá. Então, esses jogos eles já começaram aí foram evoluindo para 3D, depois permitindo controle com o corpo, né? Por meio de sensores de movimento, confronto online, onde várias pessoas de vários lugares podem jogar, diferentes classificações, né? O jogo pode ser de aventura, de luta, de labirinto, de plataforma, de shooter ou shooter, simulações, role-playing, que é o RPG, né? Estratégia, esporte, ação, quebra-cabeça, entre outros. Esses jogos abrangem diferentes gostos, né, e faixa etária. Por exemplo, eu gosto mais de Candy Crush e Paciência, porque são jogos que tranquilizam, deixam tranquilo, mas já meus filhos são outra geração, eles gostam de jogos de tiro e de aventura e etc. Em razão da grande necessidade desses jogos, né, diversidade, desculpa, desses jogos, pode-se entrar em contato com as práticas corporais ainda não vivenciadas. Então, você nunca foi num boliche jogar boliche, mas dá para jogar boliche num jogo online. Nunca jogou beisebol, futebol americano. E isso também aguça a curiosidade, né, para experimentar esse novo jogo, esse novo esporte, e para conhecer melhor também as regras. Os jogos eletrônicos, eles constituem uma forma de ver, conhecer, divulgar, e manifestar a cultura corporal, que deve ser compreendida, tá? E identificada e ressignificada pelo aluno. Como seria isso? Isso é uma frase de Ferreira. Você usar esse jogo online ou virtual também no mundo real, que será a nossa proposta dessa trilha. Aí vocês estão vendo uns garotos até com uniforme, né, estudantes de ensino fundamental durante a atividade, com videogame em aula de educação física, contribuindo para a aprendizagem de conteúdo. Então, ele está aqui fazendo um lançamento de dardo virtual, coisa que ele não teria como fazer, não teria o dardo na escola, mas aqui levaram para lá a televisão, o videogame, e os alunos estão praticando. E aqui nós temos uma moça com um controle. Esse já não pega os movimentos do corpo, ele já usa, Kenny, o controle para movimentar o avatar lá dentro do jogo, né? Então, o Nintendo Wii lançou essa... como eu vou dizer? Essa tecnologia, primeiro, né, de fazer movimentos para jogar videogame, e depois o Xbox veio e lançou agora os outros com movimentos do corpo. Você usa os movimentos do próprio corpo para controlar o avatar dentro da PlayStation também tem, né? Quem levantou a mão? Luiz? Quer falar? Quando eu era pequeno, professor, eu tinha um Nintendo Wii. Ele tinha um controlezinho. Ele era meio que... Ele tinha uma capinha de silicone. Isso. Até por caso de cair, não estragar, né? Porque como você fazia uma pulseirinha com o controle na mão,
podia escorregar, escapulir e quebrar. Aí já colocavam na capinha. Do Beat Saber, que é aquele que tu tem que cortar. Alguém já jogou Beat Saber? SABR. Eu ainda não. É um que você coloca o óculos. Ainda não, mas eu conheço, é muito legal. Conhece, né? É um de música. É o óculos VR. É. Você Aí tem coloca... de todas as Eu músicas. tenho um, só que ele é aquele que coloca o celular. Ah, sei. Mas dá para fazer, né? É, No PlayStation, eu acho. só que não é igual. Aquele óculos que coloca no celular. Então, olha só. Deixa eu ver quem é o Dark, que eu esqueço toda vez. Sou eu, Ricardo. Ricardo, é porque seu microfone, quando liga, o meu dá eco. Você colocou o nome aqui, Ricardo? Não colocou no chat ainda, não. Bora lá. Então, assim, são jogos, esse que eu acabei de falar aqui com vocês, meu filho que estava lembrando dele, tem muitos vídeos dele no YouTube, as pessoas jogando, né? E é como se você estivesse com a espada e tendo que cortar alguns objetos no ritmo da música. Tem também aquele que você dança na frente da, né? Os primeiros era aquele que você pisava. Aham, aí veio. Aí tem o Just Dance. Just Dance. Esse é com câmera, né? É. Quem já foi lá no Green Park sabe, deve saber como são os dois tipos, que tem tanto o de dança com o Xbox, quanto o de pisar, né? Aquele que você pisa nos quadradinhos, com as setinhas para a direita, para a esquerda. Barraca do Beijo, se eu não me engano, tem uma competição disso, e eles fazem assim uma coreografia muito interessante, muito legal, várias pessoas. E às vezes a gente pensa assim, não, isso não é nada e tal, e é uma competição que muita gente assiste, muita gente participa e ganha prêmios até. Então, se alguém tiver interesse, né, em fazer como profissão, de repente. Mas olha só, nós temos aqui os jogos eletrônicos, eles podem ser utilizados com várias finalidades, além da diversão, também para o condicionamento físico. Por isso que a gente colocou ginástica lá, porque a gente pode usar esses videogames para o condicionamento físico, coordenação motora, socialização, passatempo. Eu estou gravando a aula. Uma atividade para aliviar o estresse e mesmo a oportunidade para estudar e aprender mais sobre eles. Será que um dia eu vou virar meme? O tempo empregado nessa prática deve ser controlado. É isso que eu estava falando. De manhã, quando eu falei, aí o menino falou, professor, eu já zerei o Minecraft 17 vezes. Aí eu falei assim, Legal. você precisa ter também um controle. Lembra que eu falo desde o ano passado, e esse ano eu falo também, para vocês fazerem um cronograma de atividades diários durante toda a semana. Segunda, qual o horário que eu vou fazer exercício físico, qual o horário eu vou fazer minhas atividades da escola, qual o horário que eu vou separar para brincar, qual o horário que eu vou separar para jogar videogame. Eu tenho que ter isso também controlado, porque senão eu posso acabar exagerando. A gente já ouviu falar, eu esqueço sempre o nome, um dia eu vou decorar, de um rapaz que passou tanto tempo jogando videogame que ele faleceu. Foi uma live stream de 24 horas. O cara teve 24 horas. Mas ele teve infarto porque ele não comia, não bebia água, tomava só energético para se manter acordado. E mesmo assim, uma pessoa só consegue ficar 24 horas jogando um jogo se ela tiver mesmo sob efeito de energético. Era uns 30 anos que ele tinha, parece. Mas, assim, é um jeito triste, né, de morrer, porque você se deixou levar por uma coisa que não tinha necessidade de estar fazendo ali. Então, assim... Meu filho está falando aqui que ele estava doando o dinheiro da live. E mesmo assim, mesmo sendo para o bem, ele teve um problema sério, né?
Então, assim, você Tem que ter aqui... pausa, inclusive, hoje na Twitch é norma que tem que ter pausa. Pois é, inclusive o Pode ser Xbox, ele avisa, você já está há tantas horas, vamos fazer um intervalo? Então, dá um intervalo, vai beber uma água, vai fazer um alongamento, um exercício, porque é necessário. Ricardo, quer falar? Sim. Eu me lembro de uma história que eu tá assistindo vídeo no YouTube, aí apareceu um vídeo de uma história que o cara tava fazendo uma live na Twitch, aí mandaram um donate, eu acho que foi de 1 milhão pra ele. Não sei o que, você me tirou de depressão, não sei o que, eu tava precisando me matar, aí eu não vou me matar mais. Aí o cara doou 1 milhão pro cara. Poxa. Mas aí a gente tem que ver também que tanto o jogo ele pode ajudar as pessoas a saírem da depressão, né? Porque eu vejo muitos canais, eu como professora, eu preciso estar atualizada no que vocês gostam também. Então, eu vejo muitos canais, eu vejo com os meus filhos também, sobre youtuber que entram em depressão, porque para ele aquilo ali está sendo cansativo, está sugando as energias dele. Outros que, por falar sempre com uma linguagem Tchau, tranquila... professora. Oi, já vai? Quem é que foi embora? Todo mundo. Tá, vamos continuar. Então, por estar ali no YouTube, tá cansado ou tá se estressando demais, e outros que ajudam outras pessoas, né? Eu já vi mesmo relato de pessoas que falam, poxa, você joga, mas você também dá conselhos, explica algumas coisas, e a gente, às vezes, até coisas que a gente estava pensando que era só com a gente. Eu vejo, por exemplo, o Draumesk, né? É um garoto que faz desenhos e ele tem uma voz fina devido a alguns problemas hormonais que ele teve na infância, e como os pais nunca prestaram atenção nisso, ele hoje tem acho que ele tem 24 ou 25 anos, e tem o corpo de uma criança, fala como criança, mas assim, ele entrou em depressão, parece que agora está conseguindo sair um pouco dessa depressão. O próprio Whindersson Nunes, que é muito famoso no mundo dos youtubers, tem depressão e vira e mexe agora com a morte do bebê, né? Ele ficou ainda mais depressivo. Mas, assim, essas pessoas também mostram para os outros que não é porque a pessoa está rindo e alegre e feliz, ele pode ter uma depressão escondida ali. E mesmo assim, tendo a depressão, as pessoas conseguem sair da depressão, porque a gente vê eles também como exemplo, né? Não deixa de ser. Apesar de alguns falarem, não, eu só assisto, mas não sigo o que eles falam. Mas, no final das contas, a gente acaba tendo eles como exemplo. Então, o tempo empregado nessas coisas, a gente precisa realmente controlar, para não haver exagero, né, malefício, como o sedentarismo, o isolamento, né, e dar algumas outras consequências para a saúde. Você ficar sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém, né? Tem até um meme do garoto abraçando os pais, acabou a energia, o Wi-Fi caiu, filho encontra pai e mãe depois de um mês sem falar com eles, porque agora o Wi-Fi caiu, ou, né, o jogo saiu do ar. Então, assim, precisa o jogo ter saído do ar para você ir falar com seus pais, para você ir falar com seus irmãos, para você brincar com seus colegas que moram perto ou conversar, né? Então, isso é preocupante para a saúde mental, inclusive. Mas é importante considerar que agora essa tecnologia está mais avançada e agora você vai poder usar esses jogos, o cyberespaço, para fazer Ether Games. E aí, por exemplo, em Paragominas tem, né, o Green Park, e aqui, por exemplo, Belém tem no Pátio Belém, por exemplo, e em vários outros lugares que você usa o óculos e vai fazer realidade aumentada, e você pode simplesmente pegar um vídeo da internet, que eu coloquei aqui para vocês, alguns vídeos, e realizar a atividade vendo o vídeo, não precisa ser um jogo
comprado pronto, né? Ou uma câmera com sensor é mais legal, mais divertido, porque vai ter a pontuação e tudo, Mas, de qualquer forma, é um exercício. Então, existem vários tipos de exergames, desde o que faz condicionamento físico padronizado, como se fosse na academia, um treinador pessoal, né? Que é esse que eu coloquei a imagem aqui, que é da Nike. Então, você faz o abdominal, essa manchinha azul aqui é a pessoa que está na frente da câmera. E aqui seria o professor, o personal trainer ensinando. E o próprio jogo vai indicando se você está fazendo direito, o exercício, se não está fazendo, e etc. E aí, depois que você assistir esses jogos, você vai fazer alguns comentários, tá? Pode comentar no próprio link do jogo, o nome lá, seu nome e sua turma, e algum comentário. Porque, por exemplo, a origem do videogame. Como é que eu vou saber que você assistiu? Você assiste lá e coloca, olha, o vídeo é legal, interessante, principalmente essa parte e tal. Meu nome é fulano de tal, sou da 7ª série A da Escola Anésia, né? Do 7º ano B, C, D e etc. Aí, ó, esse Nike Kinect, Training em casa, ele é esse vídeo aqui, né? Ele é o da imagem. É um jogo do Xbox 360, junto com a Nike, bem mesmo ginástica de condicionamento físico. E esse do Xbox 360, boxe e vôlei de praia, ele tem vários esportes, jogos e etc. Eu coloquei também para vocês fazerem esses dois, tá? Aqui, ó, o exergames, que vai explicar o que são, né? Que, como o nosso colega ali falou, são exercícios dentro dos jogos. E aqui eu coloquei umas imagens para vocês pegarem aqueles 2 vídeos que eu falei ali, o Nike e o Kinect Sports Xbox 360. Esse é o Nike, né? E esse aqui é um vídeo de dois youtubers fazendo o exercício de vôlei de praia. E aí no Xbox está lá, mover para a direita, pule, troca de saque, né? Dá uma panorama assim da quadra de vôlei e tal. Aqui eu nem sei, mas são 2 jogadores. E também dá para ver os jogadores pagando mico, né? Batendo no vento lá, jogando como se fosse uma bola imaginária. Mas o que é importante aqui são que eles estão fazendo exercício físico, movimentos. Saber diferenciar também esses movimentos, né, exercícios físicos, de apenas atividade física é importante. Então, no seu cronograma lá, mas hoje eu varri a casa, então não vou fazer exercício. Não, varrer a casa é atividade física. Exercício físico é diferente, então você precisa separar um tempo, sim, pelo menos meia hora por dia. E se você fizer dia sim, dia não, 45 a 50 minutos. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Me sinto só. Né? Vocês não se sentem só, não, quando a sala está quietinha? Ó, tô achando que tem pouco nome para a quantidade de alunos que tem aqui. No final, eu vou fazer a chamada e aí vocês... Parece que o cara fica sozinho, ninguém fala nada. Pois é, a gente fica... Eu achei bacana esses exercícios aí. Né, legal? Porque você vai fazer exercício brincando, se divertindo. Quem tem o jogo, melhor ainda, né? Compra a câmera, compra o jogo. Verdade. E faz. Quem não tem, tem um ditado que fala, quem não tem cão, caça com gato. Mas não é assim, o ditado inicial era, quem não tem cão, caça como um gato. Porque o gato caça sozinho. Ele não precisa de cão, ele não precisa de ninguém para caçar sozinho. Para caçar, ele vai sozinho e ele vai lá de mansinho e consegue o que ele quer. Então, assim mesmo, quem não tem cão, caça com gato. Vai lá. Ou como um gato. Verdade. Tá? Faz com os vídeos do YouTube, faz você mesmo. Aí eu coloquei para vocês tirarem fotos, para me mandar. Eu tenho vergonha. Tira foto só das pernas, tira foto só dos braços, tira foto... ou filma só as pernas fazendo exercício, um pedacinho, para a gente saber, né, que vocês estão fazendo. Que se já fica difícil aqui na aula, com vocês ao vivo, sem me responder,
Imagina se eu não ver vocês fazendo as atividades. Aí também tem o link para vocês acessarem, responder aquelas perguntinhas do Show do Milhão lá. Se não me engano, essa tem 10 perguntas sobre os X Games. Ether Games, desculpa, não é X Games. X Games são os jogos radicais que a gente falou na trilha passada. Esses são Ether Games, que são exercícios dentro dos videogames ou dos jogos. Mais alguma pergunta? Não esquece de tirar o print do resultado, me mandar, ou das respostas, que depois você pode clicar lá em resposta. Oi. Oi, quem estava querendo falar? Não? Então, aproveita, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, é verdade? Dá um apoio para a professora, tá bom? E o da outra semana ainda não postei, mas vou postar, e vou postar logo hoje também, o de hoje. E eu vou parar a gravação agora, mas eu vou fazer a chamada para vocês não saírem sem dizer tchau. Bater a meta de 1 milhão de inscritos. Isso aí.